Bom dia, graça e paz a todos. Desde já eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está ouvindo, que está nos assistindo nesse momento. Hoje eu quero continuar falando sobre o livro Ore pelas Nações. Ontem eu dei algumas informações, tanto bíblica, bíblica pela necessidade de que o Evangelho chegue a toda criatura. O Senhor, antes dele partir para ir ao Pai, ele deu essa ordenança à igreja: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E é o único mandamento, assim, entre aspas, que a igreja ela tem hoje, é pregar o Evangelho. E nós sabemos, e eu deixei claro, que o Brasil é um país, onde nós temos um número vasto de cristãos, chega aí quase a cerca de 60 milhões de cristãos, cristãos evangélicos. É lógico que o Brasil ele tem muito mais do que isso. Se juntarmos a igreja católica com as outras igrejas, nós somos muito mais do que isso. Mas essa estatística eu creio que é só da igreja evangélica. Irmãos, por incrível que pareça, fora do Brasil, ainda há nações que o evangelho ele não chegou por inteiro. É lógico que os missionários eles estão nas fronteiras, eles estão levando, todos os dias nós temos informações de que muitos são mortos, têm o seu corpo queimado, são fuzilados, isso por levar, o evangelho, que é poder de Deus para as nações e para as pessoas. Então, nessa manhã, eu só quero trazer mais alguns dados para os irmãos terem ideia do que eu estou falando. A Bíblia diz, no Apocalipse, que terá uma religião predominante, no Apocalipse, que não é o cristianismo. E se nós pegarmos qualquer dado, em qualquer país, da Europa, da África, da Ásia, a informação que tenho é que a religião que tem mais crescido é o Islã, Estatísticas mostram que que a Terra possui mais de 9 bilhões de pessoas. Quase 3 bilhões de pessoas seguem o islamismo, ou seja, o islamismo é a religião maior, com mais potencialidade, onde se cresce cada vez mais no mundo. E esse Islã, ele é uma religião que ela é contra, ela é radical, ela radicaliza o cristianismo, Ela não aceita o cristão, Então ela é perseguidora do cristianismo. Então, se a gente entende que no Apocalipse está dizendo que vai ter uma religião predominante, Outros falam que é o ecumenismo, que é a junção de várias religiões. Mas uma religião predominante que tem maior número de adeptos é o Islã. Não estou afirmando, mas é um fato. É algo que a gente pode pensar como igreja e como estudante da Bíblia. E aí eu volto aqui na questão dos países que o evangelho tem uma certa dificuldade. Embora exista a igreja, embora o evangelho tenha sido pregado. Mas hoje eu vou trazer um dado para vocês sobre um país da África, O país chama Benin. Benin tem a população mais ou menos de 9,2 milhões de pessoas e a capital é Porto Novo, Ela tem uma grande quantidade de cristãos, Esse dado aqui, ele é bem antigo, mas ele fala que aproximadamente deve ter 3,7 milhões de cristãos no Benin. Só que tem um problema nesse país,
esse país, as pessoas, elas seguem o evangelho, elas vão aos cultos, aos domingos, mas eles também, eles têm essa divisão, essa mistura, eles misturam a sua fé com o animismo, né? O animismo é pessoas que vão aos domingos, mas no meio da semana elas procuram benzedores, curandeiros, né? Ou seja, não tem uma fé madura, né? Não tem uma fé, ainda deixa a cultura, né, daquele povo influir na sua própria fé, né? Então tudo isso, né, precisa muito das nossas orações. Também tem uma influência nigeriana, né, que escraviza as nossas crianças. Muitas crianças são tiradas do Benin para ser levado para a Nigéria. Então é algo também que precisa muito das nossas orações, né? Precisamos ter uma igreja madura, ter uma igreja onde a fé seja fundamentada em Cristo Jesus, onde as pessoas possam entender que não há outro Deus que não seja o nosso Cristo, que não seja o nosso Senhor. E para isso, irmãos, precisa que as nossas orações sejam levadas aos céus. Como eu disse no vídeo de ontem, a oração do justo, o clamor do justo, né? Entendendo que somos parte fundamental do corpo, entendemos que a vontade do nosso Deus é salvar a humanidade. Isso precisa estar dentro do nosso coração, né? A pessoa que é salva, o maior testemunho dela, o maior ato de fé, o maior fruto que, que, que mostra, que identifica, que, que traz como certeza de salvação, é o testemunho. É você testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida para a vida do próximo. Olha só, se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 4, né, vai falar de uma samaritana, uma mulher que estava à margem da sociedade, que tinha como, quem sabe, uma prostituta. A Bíblia vai dizer que Jesus revelou a ela que ela tinha 5 maridos, né, que ela já tinha tido 5 maridos, mas o que ela estava vivendo não era dela, então ela era uma mulher rejeitada, de certa forma, pela sociedade. Mas após o encontro que essa mulher ela tem com o próprio Cristo, ela imediatamente ela começa a testemunhar, indo à cidade de Sicar e dizendo: olha, encontrei o Cristo. Esse é o maior testemunho de salvação na minha vida e na sua vida. É dizer: encontrei o Cristo. E é Ele que transforma. É Ele que muda o caráter. Essa mulher, para muitos, ela era uma prostituta. Mas a partir do momento que ela tem o um encontro com Jesus, ela começa a ser pregadora do Evangelho. Porque pregar o Evangelho é testemunhar, irmãos. Pregar o Evangelho é testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida, que é uma mudança de percurso. Todos nós nascemos inclinados a seguir um caminho. Mas quando você conhece a Jesus, você vai dizer: olha, está errado, eu preciso voltar. E isso nós chamamos de conversão. Isso nós chamamos de retorno, de voltar sentido contrário ao mundo. O cristão genuíno, o cristão que encontrou a Jesus, esse está voltando no sentido contrário. Esse mundo, irmãos, ele tem um percurso. Esse mundo, ele tem um caminho por si próprio. Mas nessa caminhada, nesse percurso, nós precisamos a qualquer momento ouvir a voz do Evangelho, ouvir a voz de Cristo. E toda vez que nós ouvimos a voz de Cristo, nós desembarcamos da estação qual nós estávamos seguindo e começamos a fazer um caminho contrário àquilo que nós fazemos. E nesse caminho contrário qual nós fazemos, nós começamos a perceber o quanto de erros e equívocos que nós cometemos. E aí nós começamos a acertar, não porque nós somos bons, mas pela misericórdia de Cristo tem na nossa vida. Então oremos pelas nações. Oremos para que cada um tenha um encontro genuíno, assim como a samaritana teve. Uma mulher menosprezada, uma mulher que ia ao tanque buscar água ao meio-dia, num calor exorbitante, escaldante. Mas era o horário em que se permitia uma mulher
com aqueles traços, buscar água segundo a sociedade. Mas para Cristo, Cristo não importa. Cristo só quer um coração quebrantado. Cristo só quer um coração que ele possa achar uma brecha para que ele entre. Oremos por Benini, oremos pela igreja, não uma igreja nacional, oremos pela igreja de Cristo, aonde ela foi implantada, que ela possa levar Jesus Cristo aos corações dos sedentos, dos que sofrem, dos que têm necessidade, dos que são escravos, para que eles sejam libertos. Então, nessa manhã, pense nisso. E você que não teve um encontro com Jesus, e você que não teve um encontro verdadeiro com Cristo, nessa manhã Ele está te chamando ao arrependimento. Nessa manhã Ele está te chamando para fazer parte desse corpo que irá subir o mais breve possível, porque nós sabemos que os sinais já estão às claras e os sinais já estão aí. E muitos têm dado dispersos. E muitos não têm dado ouvido àquilo que a igreja, que o evangelho, que as próprias escrituras têm falado ao longo do tempo. Portanto, irmãos e irmãs, você que ouve essa mensagem, eu quero que você saiba, há uma saída para a tua vida. Há um caminho diferente a seguir. E esse caminho é Jesus. Porque Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem andar por este caminho não morrerá. Amém, meus irmãos? Assim, eu agradeço essa oportunidade e espero que essa mensagem entre dentro do teu coração nessa manhã. Que Deus vos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.